E agora, eis o que diz o Senhor. Fica bem curioso para saber o que ele disse. Aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel, nada temas. Pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Uma afirmação maior do que essa nem há necessidade. Olha o que Deus nos fala. Olha o que Deus, como Ele se declara. O gostoso de ler a Bíblia é perceber as intenções que a Bíblia diz. Eu fico impressionado, gente, que o povo lê a Bíblia e eles não conseguem perceber. Não consegue, não toca. É como aquela pessoa que perde o olfato e que perde o paladar. Ele não sabe se está bom de sal, se está sem sal, se está bem ou mal temperado. Então, quando é assim, é muito complicado mesmo. Uma coisa que você come e não sente gosto, tem gosto de nada, você para de comer. Mas existe um jeito de você perceber o que a Bíblia fala, o que a Bíblia é, e como sentir quando ela fala. Quando se lê a Bíblia, 3 coisas acontecem. Ela dá uma ordem, ela conta um fato, ou ela expressa uma mensagem. Olha que declaração que Deus nos faz. Olha que mensagem. E agora? Não é ontem, não é amanhã, não é o mês que vem, é agora. É nesse momento que Deus está falando. Mas como eu poder acreditar que Deus está me falando? É quando, literalmente, eu colocar a minha sintonia na palavra. Porque o que acontece? Nós pensamos 1000 coisas numa hora só e não somos capazes de brecar esses pensamentos. Principalmente pessoas ansiosas ou principalmente pessoas cultas, pessoas desenvolvidas. As pessoas que estudam e que têm uma cultura, eles querem a resposta de imediato. E aí o que acontece? A inteligência humana, a razão humana, ela é muito rápida. Ela é algo assim calculável, o quanto que há potência em uma razão humana. E quantas coisas ela descreve em um único momento. E quantas frases a razão humana faz acontecer na memória no momento. E não disciplinando essa velocidade da nossa mente, do nosso pensar, nós falamos muitas coisas em vão. E falamos muitas coisas do que pensamos. Eu penso e falo. Sem nenhuma certeza, sem nenhuma segurança. Mas eu falei porque eu pensei. E nós não medimos as consequências que existem quando se fala por falar. Quando se faz por fazer. Os grandes prejuízos em nossas vidas é por conta destes fatos. Então sempre a Bíblia nos diz em Tiago que nós precisamos ser espertos para ouvir e tardos para falar. Eclesiástico diz que muito fala, muito erra. Mateus diz, fica em silêncio e Deus ouvirá a sua oração. Gente, nesses 37.700 versículos, nesses 5.600 capítulos, tem todo
tudo que você possa imaginar. Não exista o que você não imagine que não está escrito na palavra. Quando você familiariza com a palavra, quando você faz contato com a palavra, você começa a viver a palavra. E a própria palavra é que te dá a palavra. Tem hora que você não podia falar. E você só ficaria calado quando você não poderia falar se você for dominado pela palavra. Se você for incentivado pela palavra. Porque a palavra, ela carrega um compromisso. E quando a palavra compromete, ela também direciona. Mas a mesma palavra que compromete para fazer o certo, ela também traz o errado. E o certo da palavra é vitória. O errado da palavra é concupiscência. A gente fica cúmplice. Então, uma coisa que eu sou cúmplice, eu tento esconder. E para esconder eu preciso disfarçar. E quando eu disfarço, eu fico falso. Você já pisou em falso alguma vez? Veja o transtorno que te deu quando você torceu o pé. O inchaço. Pega essa ideia e coloca no reino do Espírito. Vê quantos problemas iremos carregar desnecessariamente por conta do falso que nós alimentamos dentro de nós. O Senhor está nos dizendo que é preciso que entendamos o que Ele diz. Ele diz claramente, e agora, eis o que diz o Senhor. Ele que te fez, Ele que te restaurou. E Ele diz claramente, nada temas. E você percebeu que a linguagem humana é oposto a este ensino? Você já percebeu quantas vezes você fala no dia, eu tenho medo que isso venha a me acontecer. Eu tenho medo porque já me disseram que isso é perigoso. Eu tenho medo desse atos que eu estou ouvindo. Nós colocamos esta palavra em primeiro lugar de nossa vida. Aquela mãe, eu tenho medo que meu filho, eu tenho medo. E a Bíblia categoricamente nos ensina no livro de Jó. Pega lá conosco. Muitos já conhecem o texto, mas nem todos. Antes de Salmo está Jó. Você achou o livro de Salmo, volta para trás, é Jó. Depois de Jó é Salmo, para te dar uma ajudinha aí, se é que você precisa. No livro de Jó, a Bíblia diz assim, é o capítulo 3, e o versículo 23 começa por aí. Vamos pegar o versos 20 e vai dar um assunto melhor. 3:20. Achou? Digam amém. Porque conhecer a luz ao infelizes e a vida àquele cuja alma está desconsolada, que espera a morte, sem que ela venha, e a procuram mais ardentemente do que um tesouro, que são felizes até ficarem transportados de alegria, quando encontrarem o sepulcro. Jó se lamentava por conta de tudo que ele estava sofrendo. Então ele começa a dizer, por que
que um homem como eu pode ter a luz? Se eu sou tão infeliz. Ele diz que eu só espero a morte, mas ela não vem. Isso tudo são o que os pensamentos e as atitudes colocam. Mas o próprio Jó chegou a um consenso. No verso 23 ele diz: ao homem cujo caminho é escondido e que Deus cerca de todos os lados. Para todo lado que eu vou não sou atendido. Tudo está ficando difícil, tudo é escuro. Essas são as realidades que muitas vezes, por não conhecer, gente, a palavra de Deus, a gente se depara. E ele vai dizendo de uma situação dele. No verso 24, ele diz: no lugar do pão tenho meus suspiros, e os meus gemidos se espalham como água. Jó está numa lamentação terrível, porque ele trazia aquela descarga da lepra no corpo dele. E ele não conseguia sobressair daquele sofrimento. Mas ele chegou a um consenso, que começou a doer mais, começou a sofrer mais, a partir do momento que ele foi dando mais valor ao problema. Então ele vai se descobrindo que realmente ele estava errado de estar lamentando pelo que ele estava sofrendo. E aí ele chegou a dizer: poxa vida, em lugar de pão tenho só suspiro, e os meus gemidos se espalham como água. E aí ele percebeu que ele estava com medo da situação. E ele tomou a resolução e disse, versículo 25, leia comigo: todos os meus temores se realizam. Aquilo que me dá medo vem atingir-me. Então vejam, por que ele descobriu esta realidade? Por aquilo que ele estava sofrendo. E aí então o próprio Espírito inspirou a ele que ele estava errado vivendo aquela lamentação. E aí ele escreve no 25, não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação. Diga misericórdia. Quando alguma dor chegar no teu corpo, a primeira coisa a fazer é combater ela. Uma dor, nós aprendemos a combater ela só com o remédio. E nós não buscamos outro meio a não ser o remédio. Mas existem outros meios. Fala, por irmão. Tem outros meios. A Bíblia diz que tem. Fala, por irmão. Agora, se a pessoa não lê a Bíblia, como é que ele vai saber que tem esse remédio? Para depressão tem remédio. Fala para o irmão, tem remédio. Fala para o irmão, tem cura. Mas se você não lê a Bíblia, como é que você sabe? Diga para o irmão, para a inveja tem cura. Diga para o irmão. Pelo ódio tem resolução. Diga. É só você ler a Bíblia. Você pensa que a gente é pouco odiado? Pouco comentado? O que esse mundo fala da minha vida? Gente do céu. Se eu fosse dar ouvido por tudo que falam de mim, por tudo que já falaram, às vezes coisas que eu nem pensei, já está nas redes sociais. Uma brincadeira que às vezes a gente faz. Nossa, o Brasil sabe inflação de minuto. Se eu fosse da bola, se eu fosse me revoltar, se eu fosse tirar limpo. Mas a Bíblia me ensinou que tudo é permitido. Mas a gente tem que ser sábio. E a gente tem que preparar a alma da gente
para não deixar as palavras de inverdade entrar no vosso coração. Ah, porque eu não gostei daquela pregação. Olha, estão te moendo você por causa daquela pregação. Isso, ao invés de me chatear, eu sinto alegria. Porque a Bíblia me ensina que se eu for aplaudido, eu já recebi a recompensa. A Bíblia me ensina que quem quiser estar em Cristo tem que sofrer perseguição. E eu ponho a palavra de Deus dentro de mim. Então, está falando mal? Eu digo simplesmente, que bom, ore por ele. Ele, de certo, não estava muito bem. Você derruba a língua dos fofoqueiros, porque fofoqueiro, diga, linguinha. Linguinha. Tiago diz que é um pequenino membro, está lá em 3 de Tiago. Entre os dentes, mas incendeia o mundo. Então Jó chega a dizer, não tenho paz nem descanso, nem repouso, só tenho agitação. E o que é pior, ele vai lá tentar consolar, mas ele está tudo estragado. O que um cego vai guiar outro? Em vez de ajudar Jó, acabou atrapalhando mais ainda. Em vez de levantar o homem, derrubou mais no buraco. E é isso que às vezes acontece com a humanidade toda. Que não mede o que fala, escuta o que a internet fala, mas não escuta o que Jesus fala. Escuta o que o médico diz, mas não escuta o que Jesus diz. É coisa de louco. É coisa absurda. Como as pessoas acreditam nas comunicações. E como as pessoas não acreditam numa verdade. Já está quase acabando de falar de coroca. Mas a doença vai e volta. A hora que... É uma coisa assim, deixa até para lá isso aí. Mas o mundo, se sair uma notícia na televisão, que quinta-feira vai dar um apagão, que é de gente que vai comprar luz a gás de querosene e buscar lenha para acender o fogo, porque acreditam. Esses tempos atrás eu recebi uma mensagem do celular, que no dia X, não lembro de que mês, que eu me esqueci, à meia-noite tinha que ter vela benta e não sair da porta para fora, porque aquela noite os demônios estariam todos soltos. E quem pisasse fora, ele ia levar embora. E ninguém ia saber do que tinha morrido, porque ele consumia com as pessoas. E lá no celular, passe essa mensagem mais rápido que você pare para o outro. E quantos tontos passou a mensagem para o outro? Digo para o do lado, larga de ser tonto, fala com essas palavras. Olha, recebi uma mensagem de Nossa Senhora que tem que rezar não sei quanto terço e passar isso para 10 pessoas para frente. Larga de ser tonto. E o que é pior, que as pessoas fazem acreditando. Gente, é tanta falcatrua. Vocês querem um negócio? Pegue comigo a palavra de Deus. Por isso eu insisto com meus ouvintes, estudem Bíblia. Porque se você estudar a Bíblia te orienta. Além de orientar, ela te sustenta, queridos irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é tudo. Ela diz no capítulo 13 do livro do Apocalipse. É um livro tão lindo, porque chama-se Apocalipse, significa revelação. Você estuda Apocalipse, você tem as revelações da Bíblia inteira. No capítulo 13 diz, vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nome blasfematório. Esses espíritos que rondam aí, fazendo esse rio de adultério, de aborto, de roubo, de vendas de droga, e etc, etc, etc.
usando das autoridades, usando dos meios de comunicações. Esses são os espíritos que estão soltos fazendo blasfêmia. Mas entenda, o espírito não tem corpo. E eles precisam de um corpo. Então o que eles fazem? Eles fazem meio para convencer a mente e atrair o corpo. E quando você dá esse direito, o espírito adentra. Então você fica contaminado. Olha a palavra, contaminação. Ou seja, o seu corpo está com uma ação. A ação não é o demônio, é a ação do demônio. O viajante não é o dono, é o representante da firma. Mas seja como for, primeiro vai a representação. Se a coisa der lucro, vem o dono para fazer uma negociação com mais amplitude. Então são essas coisas que no reino do Espírito tem que ter também por dentro. O versículo 2 diz: a fera que ouvi semelhava a uma pantera, os pés como urso e as fauces como leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É as linguagens. O cara é fera, bicho. Olha a palavra. O cara é fera, bicho. O que é cara? Para começar, nós não temos cara. Nós temos rosto. E a pessoa, então, usa estas linguagens. Cara, bicho. Outra coisa que virou uma febre, quer dizer, tipo. Toda linguagem que surge no decorrer, que vem e vai, mas deixa um desgaste tremendo. A outra palavra é o né. Né. A outra palavra é o daí. Daí eu fui lá, daí pegou, eu peguei, daí ele veio, daí. Pare um pouco e veja quantas vezes você fala esse daí. Quantas vezes você fala né? Né, mané. Não falar que é Zé Mané, esse é um mané. Coitado dos Emanuéis. Mas tá bom, gente. A Bíblia diz: deu-lhe o dragão seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças estava como ferida de morte, mas essa ferida de morte foi curada. Vocês estão vendo isso na política. E vocês vão ver o que vai acontecer lá pelos 2022, 2023, sei lá quando vai ter a política. Mas o importante é o que a Bíblia vai descrevendo. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera. O que a pandemia está fazendo? E prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera, e quem poderá lutar com ela? Foi-lhe dado a faculdade de proferir arrogância, blasfêmia, e foi dado o poder de agir por 42 meses. Um número simbólico. Mas a pandemia não pôs todo mundo no colo e no bolso, com exceção a mim. Graças a Deus eu não fui nessa onda. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz no versículo 5, foi-lhe dado faculdade para proferir arrogância, poder, fama. Verso 6, abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus. Amados e amadas, para blasfemar o seu nome, seu tabernáculo e seus habitantes do céu. O mundo não fechou as igrejas? É o que o povo não entende. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-lo. Isolamento social. Ou faz ou pagam. Esse demônio está
ouriçado, mas está muito próximo para Deus fechar ele. Está aí para Deus bater a mão nessa encrenca e tirar esse castigo que está no mundo. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua, nação, e hão de adorá-lo todos os habitantes da terra, cujos nomes não escrito desde a origem no livro do mundo, no livro da vida do Cordeiro. Não fez todo mundo usar máscara? Não fez todo mundo em isolamento? Poder de boicotar o mundo e cercar. Isolamento dentro da igreja. Não pode reunir mais, não pode. Como é que falam lá? Não é grupo de risco, é risco ficar em grupo. Em que lugar da Bíblia está escrito que não pode mais se unir? Qual Jesus que está dizendo isto? Saudar dando murro nos outros? Isso é sinal de revolta, de briga, de guerra. Cortar a volta das pessoas. O que esse trapo no nariz resolve? O que isso daí salva? Se o trem é espírito, o espírito respeita pano? É assustador. Mas é o que ele está fazendo. E é o que ainda irá fazer, irmãos. Só está dando uma tréguazinha, vocês vão ver ainda o que vem por aí. Mas vocês já estão sabendo. Vi então uma outra fera, versos 11, subir da terra. Tinha 2 chifres com um cordeiro, mas falava como um dragão. Todo mundo idolatra Bolsonaro. É o cara, é o homem. Se falar do Bolsonaro, o que esse camarada está fazendo? Subindo tudo. Porque ali tudo é a farinha do mesmo saco. Todo mundo aposta e crê numa política. E a Bíblia diz no livro de Oséias, ai daqueles que confiam em política e não confia no Senhor. Por isso seus dias serão escuros e cambaleão como ébrio pelas paredes. Oh, gente, mas quando você estuda a palavra, você não vive mais essa explosão do mundo, não. Você vive a realidade, porque 12:2 de Romanos diz, não conformeis com este mundo. Mas o povo conforma com o mundo. E aí a Bíblia diz no verso 12, exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta, e fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. O que aconteceu com o nosso ex-presidente Lula? Não estava lá preso, bandido, ladrão. Mas já está soltinho e já está falando em administrar o Brasil. A ferida foi curada. Mas está bom. Versículo 13. Realizou grandes prodígios. E olha, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Então, as visões que as pessoas têm, as imagens, claro que o diabo não vai descer como um leão com 2 chifres, 3 chifres. Você vai ver, você vai correr. Mas é claro que ele vai querer vir numa imagem de Nossa Senhora. É o que tem dentro dos centros espíritas. Dentro dos centros espíritas tem imagem de São Miguel, de Nossa Senhora, de São José. Porque é só católico que vai nesses lugares. E tudo que não é nada é católico. Então ele já sabe que se você está lá é porque a tua religião é daqueles católicos de nem ir em missa, que acreditam em tudo. E aí então ele já começa a pedir para você rezar para o santo. E você vai acreditar porque ela está cheia de santo e vai dizer, não, eu vi santo lá dentro. Porque através da imagem existe uma ação. É só você soletrar. Imaginação.
uma imagem que vai te produzir ação. Agora, existem os dois lados. A imagem que você tem para ter uma ação certa é uma coisa. E a imagem que você tem para ter uma coisa errada é outra coisa. É o João de Deus e o João corrupto. Os dois é João, mas um está de um lado, outro está do outro. Assim são as imagens. Então o inimigo ele vai ter que pegar uma imagem de santo para fazer as falcatruas, para as pessoas serem enganadas, para ser seduzida. Por isso o versículo 13 diz: realizou grandes prodígios, de modo que fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu, grife esta palavra, os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado a fazer sobre a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera que sobrevivera a golpe da espada. Esta imagem é coronavírus. O que o coronas fez? Quanta gente diz que morreu de corona? Muitos morreram de medo, outros porque entubaram antes da hora. E por aí vai. Isso é o golpe que os últimos tempos está jogando na terra. Deus não deu esse direito a ninguém fazer isto. Mas ela cria uma imagem perigosíssima. Coronavírus. Que desceu no mundo. Parou a aviação, parou a faculdade, parou a igreja, parou o campo de futebol, parou a família, parou o mundo. Quem fez isso? Doença? Essa besta que levantou. E sabe quando ela levantou? No ano 2000. Que todo mundo achava, eu fui funcionário de Satanás dos meus 14 aos 25 anos. De ficar em hospital de louco, se tratando em hospital de louco. Essas pragas viviam no meu corpo. Eu sei o que essa raça maldita faz. Só que é um Joãozinho sem estudo pregando. O povo escuta isso, desce o pau. Esse cara é louco. Ele faz lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Ele prega de um modo. Porque falaram isso para Paulo de Tarso também. Esse Paulo é uma peste. Ele prega um tipo de doutrina que nós romanos não podemos suportar. Falaram com Jeremias. Esse homem é um perigo. Joga esse cara numa fossa aí, porque ele só prega desgraça. Ananias está dizendo que Deus vai libertar o povo, e esse maldito Jeremias está falando que Deus vai pôr um jugo maior que tinha na cabeça do povo. Joga ele na fossa. E jogaram o coitado do Jeremias lá dentro do buraco. E daí ele dizia: maldito o dia que eu nasci, maldito o dia, o peito que me amamentou. Senhor, por que o Senhor não tira a vida? Deus falou para um dos servos: vai lá tirar Jeremias do buraco. Tiraram Jeremias do buraco, ele vai e revela para Nabucodonosor: o império do Pérsia e dos Medos vai lutar contra você, mas você vai ser o único senhor dessa terra. Deus de Israel vai colocar o mundo sobre o teu comando, e você vai exercer com cetro de ferro. E Nabucodonosor foi tudo isto. E amados, com isso Jeremias doutrinou 3 jovens maravilhosos, Sidraque, Misaque e Abedênego. E esses 3 carregavam a filosofia de Jeremias, que naquele determinada guerra, que trancaram tudo na Babilônia, eles acabaram escapando por revelações divinas. Então Nabucodonosor não queria que se destruísse Jeremias, porque Nabucodonosor ficava de olho, porque Jeremias dava palavras proféticas. Mas Jeremias, de tanto que sofreu e bateram, acabou morrendo. Aí soplaram para Nabucodonosor que havia uns aliados de Jeremias,
um tal de Daniel, um tal de Sidraque, denominado como Daniel. Ele traz os mesmos princípios de Jeremias. E levaram ele para o palácio. Lê o livro de Daniel, vocês vão ver o que esse Daniel aprontou. Eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o assunto. Mas ele acabou ficando ali como uma retaguarda do rei. Mas os sátrapas, os medos, os persas, quando viu que Nabucodonosor foi para o império, fizeram o que faziam hoje as políticas. Está odiando aquele, metendo o pau no outro, mas ele ganhou, vira toda a mesma panela. Então essa raça que era contra Nabucodonosor, então agora se alienou com Nabucodonosor, porque eles querem poder, quer direito, quer... E começaram então a querer derrubar Daniel do trono. Porque eles morriam de ódio de Daniel. E promulgaram uma sentença. Olha, há uma pessoa, um cara aqui, que ele não obedece à voz do rei. Então nós precisamos promulgar uma lei que todos têm que reverenciar Nabucodonosor. Então criaram uma lei. Dentro de 30 dias ninguém se reza mais aqui. Ninguém, como fizeram agora? Ninguém fica sem máscara. E de repente, Daniel entra no seu palácio, no andar de cima, e lá está jejuando e orando. E foram lá e disseram para o rei: não foi decretado essa lei? Pegue rapidinho, livro de Daniel, só para conferir, porque eu falo, de repente, se você não vê, você vai dizer, mas onde está escrito isso? Será que isso tudo que esse Camilota está falando é verdade? Daniel está ali depois de Ezequiel. Quando acharem, digam amém. Deve ser o capítulo 6, por ali afora, se eu estou bem certo. Dário, o Medo, recebeu a realeza mais ou menos com a idade de 72 anos. Aprove Dário, o Medo, construir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, submetido a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem ele teria de prestar conta, a fim de que os interesses do rei nunca fosse lesado. Olha como é que o negócio é tramado. Versos 4. Ora, Daniel, devido à superioridade do seu espírito, levava vantagem sobre os ministros sátrapas, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. É aquele espírito da inveja que tem dentro das faculdades, que tem dentro das prefeituras, que tem dentro da igreja, que tem dentro de casa entre as famílias, aqueles irmãos se pegando, porque acha que o pai gosta mais desse filho do que daquela filha, daquele irmão do que daquela irmã. Esse é um espírito diabólico que ronda no mundo. O versículo 5. O rei Nabucodonosor tinha um apreço por Daniel, porque o camarada falava as coisas que dava certo. Então ele queria pôr Daniel lá na cabeça, mas os sátrapas, os outros, caíram de pau. Versículo 5. Por isso, ministros e sátrapas procuravam meio de acusar Daniel em relação à sua administração. É aquela história, né? Ficar jogando terra na vida do outro. Como isso é dolorido dentro de empresa, dentro de trabalho, enfim. Mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro, e nada de falso e irrepreensível encontrava nele. Foi a minha história. Eu não parei de pregar em pandemia nenhuma. Mas você está pregando, você tem que respeitar. Vou respeitar demônio? Esses homens disseram então: não
acharemos motivo algum, eu vou repetir aqui, acho que eu pulei um pedaço. Deixa eu voltar, vou voltar ao verso 5. Por isso, o ministro e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração. Mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso e irrepreensível se encontrava nele. Verso 6. Esses homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de Deus. O Faquin soltou uma nota dizendo que na próxima política não se pode colocar mais cristão, gente que teme a Deus, para administrar o Brasil. Segundo o Faquin, numa reportagem que eu escutei, que este povo tem uso de poder e autoridade. É uma cena repetida. Os sátrapas, o governador alienado a Nabucodonosor, tinha que arrumar um jeito de derrubar. Essa situação eu sofri 40 anos. E vocês sabem o que esse Brasil fez para me derrubar. Vocês sabem as cartas que lançaram contra mim. Vocês sabem as perseguições que nós sofremos. Quem tiver com esse camelote não pode nem entrar na igreja porque está contra Deus. Mas não conseguiram. O único homem no mundo que fez um evento em plena pandemia foi João Camelote. Isso é de Deus, diga. Isso é de Deus. Então não achava meio de derrubar Daniel. Porque seus atos não tinham mancha. O homem não tinha medo de perder. O homem não tinha medo de testemunhar Jesus. Por muitas vezes eu falei para minha esposa, entre você e Jesus, eu fico com Jesus. Então, você quem decide. Eu não deixo de evangelizar. E acusação é perseguição. Mas um dia eu disse, baixinha, se você for perturbando muito a minha missão, Deus te busca. Já está lá com Deus. Agora ela não. Agora só ajuda. Versículo 7. Então ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram. Pergunta para o irmãozinho do lado, você já sofreu isso na vida? Você que é funcionário, funcionária, você que trabalha em repartição pública, você tem que ler Bíblia, pelo amor de Deus, senão eles te rebentam. Olha que fizeram com o homem. Então ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e disseram, rei Dário, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição estabelecendo que aquele nesses 30 dias dirigir preces a um Deus ou a um qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Versículo 9. É a mesma história que nós já vivemos aí dias atrás. Promulga, pois, ó rei, esta interdição e manda fazer um documento a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos e dos persas, não possa ser revogada. Em consequência, o rei Dário fez redigir um documento contendo a referida interdição. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janela que dava para o lado de Jerusalém. Leiam comigo. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continua a orar e a louvar a Deus. Eu vivi isso na pandemia.
aqui não pode vir. Eu digo, se não pode ir aí, vamos nas casas. E o medo? E o medo? Mas teve alguém que aceitou na casa. E quando cheguei na casa, veio a notícia. Falaram que vai pagar multa de 2.000 e fica preso uma semana. Vou preso, pago a multa, mas não deixo de anunciar meu Jesus. Só não volto aqui se vocês, que é da nossa turma, disseram assim, não venha mais. Aí eu boto o meu sapato. Mas se tiver um da comunidade dizendo, venha na minha casa, eu vou vir na casa. E fomos. E não paramos, porque Daniel, meu companheiro de pregação, não parou. E nós também não paremos. Continuou, ou não continuamos? Não pode fazer retiro por causa da pandemia. Porque se a saúde vier e etc. Se a saúde vir, eles não vão ter poder, porque nós não estamos com brincadeira. Nós estamos em comunhão com Deus. Eu não sei se é fé ou é burrice, mas aconteceu. E agora vai fazer os 40 anos, como é que vai fazer? Vamos fazer, deixa o pau quebrar. E foi tão bonito, meu 40 não 50, né? O 40 foi sofrido, porque era uma perseguição violenta. Mas fizemos com a multidão. O 50 foi perseguição. Amados, mas Deus está com a gente. Diga para o irmão, Deus está com a gente. Com isso, fui arrancado de dentro da igreja, fui levado em Receita Federal, acusaram que eu tinha fazenda e que eu não declarava fazenda, que eu estava roubando o povo, que eu levava a mulherada no mato, despia a mulherada e transava com a mulherada, que eu tinha um filho com uma amante, e essa amante, para esconder o filho, colocava lá o filho na Rainha da Paz. E aí a irmã Benigna aceitou pregar um retiro lá para boicotar a falcatrua do camelote. Gente, mas como que as línguas são? E vinha tudo para cima de mim. Andava com uma moça cantando, a mãe dela foi lá, você engravidou a minha filha está grávida, e se esta criança é sua, porque ela anda com você. Tá bom, se eu tiver filho com ela, eu cuido, eu trato, pode deixar. Tudo isso a gente sofreu. Uma perseguição atrás da outra. Padre que me pegou com o colarinho, arrancou de dentro da igreja. É luta, gente. 20 anos mais tarde, eu fui pregar numa cidade, quem que eu encontrei? O padre que me arrancou de dentro da igreja. Você ainda existe, Camelote? Bom e bonito, ainda brinquei com ele. Mas quem é o senhor? Você não lembra de uma reunião diocesana na cidade e tal? Sim, lembro. Aquele homem que te arrancou lá dentro foi eu. E eu que te pergunto, e você ainda vive perseguindo o profeta? Não, seu Camelote, olha, eu tiro o chapéu para o senhor. O senhor está na frente nossa há 20 anos. Porque o que o senhor pregava há 20 anos atrás, agora é nós que estamos pregando. Só que eu vou te falar, hein? Aqui nenhum pregador terminou o retiro. Ué, mas por quê? Porque vira uma bagunça aí, esse jovem derruba, ninguém segura o jovem. Eu disse, manda, deixa comigo. 330 jovens, gente, não deram um pio. Aí ele disse, olha, o senhor é um homem de Deus. Gente, a Bíblia é tudo. Fala para o irmão, estuda a Bíblia, vizinho. Fala aí para o irmão. Ó, Rael, estuda a Bíblia. Mas, Rael, você morre. Nem cabaixinha aí dizer para você. Você está ficando fanático, não vai na onda do camelote. Você diz, não é fanatismo, não. É desejo de conhecer Deus. Eu amo ser fanático por Jesus. Pode me falar que sou fanático, você não está me xingando. Eu tenho paixão por Jesus. Eu sou homem, estou apaixonado por um outro homem. E não sou ciumento. Pode apaixonar por ele. Diga glória a Deus. Queridos irmãos, promulgaram e que ninguém podia rezar dentro de 30 dias. Olha que espírito diabólico. É o que aconteceu esses tempos todos aí, gente. Se essa humanidade tivesse peito, tinha derrubado a metade desse barulho aí.
Mas é aquela história, né? No meio de todo Israel, um Daniel enfrentou. Por isso a Bíblia diz, se um da cidade, ou um povo, erguer a mão e clamar, eu vou escutar do alto do céu. E eu creio em Deus que está até brandeando pelas nossas orações. Porque a tal da vacina não valeu nada. A gente é vacinado, está morrendo. Usando máscara, está morrendo. Mas quem acredita na palavra, esses estão vivos. Porque se tivesse alguém que tinha morrido disso, era eu. Eu viajei 30 e tantas cidades. Orei para quanto coroneiro. Quando eu ponho máscara, eu coloco ela aqui. Eu não ponho ela no nariz. Porque se é um desrespeito, eu estou desrespeitando o diabo. Não a sociedade que está aí massacrada por essa lei dos sátrapas, dos governos, dos prefeitos. Quer matar, mata, quer prender, prende, quer fazer o que quiser, mas a verdade é essa e ponto final. E aceita se quiser também, se não quiser, o problema é seu. Mas seria problema meu não deixar esse legado para vocês. Nenhum glória a Deus? Glória a Deus. Ou estão morrendo de medo também? Versículo 13. Foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do edito real de interdito. Não promulgaste, ó rei, uma proibição estabelecendo que quem nesses 30 dias invocasse algum Deus, ou um homem qualquer que fosse, à exceção tua, seria jogado na cova dos leões? Certamente, respondeu o rei. Assim foi feito, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser modificada. Olha que coisa maldita. Como que eles podiam fazer? Como que eles podiam proibir Deus? E é o que estão fazendo agora. É isto que a nova ordem mundial está criando. É isto que a nova lei está para vir. Proibir ler Bíblia, proibir casamento, proibir dignidade e honra. Estava vendo a reportagem esses dias que a criança, depois dos 4 aninhos, até os 4 anos, ele tem que ficar publicamente usando tudo o que for de menina ou menino, vice-versa. Depois dos 5 anos, eles podem decidir. Pai e a mãe, desse jeito falou na reportagem. Aí o pai e a mãe podem perguntar, você quer ser menina ou menino? Se o menino disser, eu quero ser menina, então ele já corta um lado, do cabelo e o outro lado ele joga para cima. Porque daí ele tem que ter escolha. Eu quero ser menina, eu deixo o cabelo comprido, é uma menininha. Não, eu quero ser moleque, eu jogo o cabelo para cá, eu sou menino, estou com a cabeça raspada. Olha, se pode ser um satanismo maior do que isto. E isso está em grande ação. Versículo 14. Pois bem, continuou Daniel. Bom, isso eu escutei numa reportagem. O deportado de Judá não tem consideração nem por tua pessoa e nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz sua oração. Mas não foi proibido? Por que esse Daniel está teimando? Daniel é teimoso? Não é. Daniel é obediente. Só que ele está obedecendo a verdade. E os outros estão obedecendo a mentira. Ouvindo isso, o versículo 15, ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel, e nisso esforçou-se até o pôr do sol. Vocês não vê o que aconteceu com o nosso querido Bolsonaro? Roncou, que isso era uma gripezinha, que ele não acreditava nisso. Agora lá está mascarado e está em quarentena porque pegou Covid. É porque está chegando a eleição, né? Se ele ficar firme, ele cai do trono. E tudo que ele falou, o Sérgio Rei, por que foi
papagaiar lá para agora ficar moendo as calças. Então não falo que não possa cumprir. Queridos irmãos e queridas irmãs, o que eu estou dizendo aqui é segundo a Bíblia. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Agora, nada contra quem quer viver do jeito que quiser. Mas o que a Bíblia diz é exatamente o que nós estamos vivendo. Leis que se inventam, sem pé, sem cabeça, oprime o povo, castiga o povo e acaba tudo em nada. Cadê a gripe do frango, gente? Cadê a gripe da vaca? Cadê a gripe do porco? Olha quanta coisa. E vai percebendo agora, esses dias, filma, porque eu gosto muito de ouvir notícias. E as notícias boas é da meia-noite e 1h da madrugada. Que são os jornais que falam coisas que edificam. Os jornaizinhos das 8, 7, 8 horas só falam em roubo, em morte, em separação, em desgraça. Mas um jornal que fala um pouco das coisas que é mais favorável, ou da meia-noite até a 1h da manhã. E num desses jornais estavam dizendo que agora existe um tratado para todo mundo colocar energia solar. Que isso vai ser, segundo a reportagem, quase que obrigatório. Porque, segundo as estatísticas, vai faltar água no planeta. E faltando água, vai faltar a luz. Só que a hora que todo mundo colocar, eles fazem o que eles fizeram com o tal granja de frango. Quem cuida de frango é empregado das grandes empresas. Os donos da granja, aspa, o dono dos frangos, aspa, o dono da terra, é empregadinho dos grandão lá em cima. Então, se ele chegar e dizer tem que pôr talco cheiroso, você tem que pôr. Assim são os latifundiários, porque a Itália, a Alemanha, Estados Unidos, que é um leite de alto nível, então manda pesquisadores analisar as vacas do Brasil. Outros mandam analisar a Amazônia, a Transamazônica. E outros países já está de olho, fica vendo que estão desmatando a Amazônia. Mas o que eles têm com isso? Vai cuidar dos países dele? Mas acontece que estão alienados, né? É tudo uma coja. E a ideia é fazer uma globalização. E nessa globalização, colocar uma só classe. O império, o poder, um reino, uma moeda. E o resto da população decretar, porque já somos isso, já somos escravos, mas decretar o checkmate maior. De ninguém não poder nem comprar e nem vender, se não forem cadastrado, registrado dentro das ordens que a nova desordem mundial vai implantar. Já está em ação, mas ainda camuflada. E esta desordem chama-se um chip. E esse chip vai ser a referência. Começou com uma tal vacina, com o tal coroca. Todo mundo sabe que esse vírus foi fabricado e lançado no planeta. Como o becudo do algodão, a praga do algodão, a dermatoide do café, foi tudo feito e jogado para vender veneno. Como o transgênico das plantas, todo fabricado. Não importa se vai gerar doença, não importa se a quimioterapia vai matar o resto, isso aí é indiferente. Mas essência é grandes hospitais, famosos médicos, não deu certo, entuba, joga para lá, é pobre, põe dentro de um saco preto e joga no cemitério. Sim, é esse o mundo que nós estamos vivendo. E é por conta disto, meu povo, que Jesus Cristo vai voltar. É por conta disto que ele me pede, avisa o povo, muda de vida. Entenda como está correndo as histórias do planeta Terra. Mas
não tenhas medo, eu vou voltar, eu vou tirá-los daqui. Então o meu intuito não é falar mal de governo, não é falar mal de latifundiário, não é falar mal, não. O que eu estou tentando apresentar, como já foi no passado e como está sendo no nosso presente. Isso para nós termos uma ideia que é necessário ter conhecimento de Deus. Ter conhecimento de Jesus Cristo. Ter uma fé superior para não dar ouvido em tantos comentários que se vê por aí. Mas viver firme na oração, na palavra de Deus, porque vai chegar tempo que os grupinhos vai ter que ser isso aqui, mas escondido no mato. E vem a lei ali, para a polícia aqui, e leva todo mundo e dá um cacete. Muitos vão matar. Eu sou o primeiro que vou pro tacho. Mato o líder, porque o resto depois nós vence. Mas eles estão enganados. Porque mataram o João Batista degolado. Acabou? Não acaba. Sangue de cristão gera cristão. E no dia que me matarem, vocês não ficam chorumingando, morrendo junto, não. Vai fazer o que eu faço. Amém? Vocês estão escutando? Eu não estou pregando uma loucura. Para vocês que estão vindo a primeira vez. Que loucura escutar tudo isso, dona mulher. Mas é as verdades de Jesus. Esse cartão é para você anotar? Ah, não, é para tocar um mosquitinho. Beleza. Não, é porque eu ia oferecer um papel para você que estava anotando. Tá bom. Versículo 17. Vamos ao versículo 15. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel. E nisso esforçou-se até o pôr do sol. 16. Mas os mesmos homens novamente o vieram procurar em tumulto. É o que os políticos fazem lá em cima, gente. Saibas, ó rei, disseram-lhe que a lei dos medos e dos persas não permite derogação alguma a uma proibição, a uma medida publicada em edito pelo rei. Na verdade, o rei só foi boizinho de presépio. Quem editou foi os comparsas. É o que acontece nos nossos meios políticos. O governo, o prefeito, meu filho, é só rótulo. Quem manda é a corja. Assim acontece com a igreja. Quem manda é a turminha. Quantos padres tinham um desejo tremendo de eu pregar retiro nas paróquias deles, mas as turminhas não deixavam. Então o rei deu ordem para trazer Daniel e jogar na cova dos leões. Que o Deus que tu adoras, com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. O rei lacrou-a com seu sinete e com os dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta ao seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar e sem mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. Diga para o irmão, vai mexer com o profeta, vai. Ficou em desespero. Versículo 20. Logo ao amanhecer levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel! Disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu, Senhor, diga glória a Deus, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões, diga glória a Deus. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Diga glória a Deus. Pode aplaudir mesmo, aplauda, você entendeu, que maravilha. Para nos encerrar, isso tudo porque Daniel e nós
Temos um Deus que nos ama. Diga para o irmão, Deus te ama, irmão. Deus vai te livrar da boca dos leões, irmão. Vai te livrar da miséria, diga. Vai te livrar da fome. Meu Deus do céu, um homem como se chama Amadeu Lima. Amadeu Lima, o que você já passou e o que você está passando, a humilhação. Um cara que andava com $1 no bolso, carrão, agora fica aqui como um peãozinho. Ah, mas não perde por esperar, Madalena. Não perde, tem dia que dá vontade de morrer, não tem? Aquele amão, peitudo, caminhonete nova, $1 no bolso, roncava, tudo dava certo, né? Vai inventar aí atrás de Jesus, vai tudo pro chão. Mas que é melhor, aquele tempo ou esse? Sofre. A gente sofre com amor. O outro você sofre com desespero. Qual é a diferença? Eu te chamo pelo nome, és meu. Diga, Jesus, então eu sou teu. Com marca registrada. Ele mandou dizer para vocês, recebi agora aqui no ponto, que o seu nome está escrito na palma da mão dele. E se você não acreditar, abre Isaías, eu não vou pegar agora. 49:15. O teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Se não acredita, abra Romanos capítulo 1. De agora em diante não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não acredita? Abra Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você não acredita? Abre Apocalipse 3:7 seguinte. Eu coloquei uma porta aberta, de forma que aquilo que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre. Então nós vamos passar e os diabos vão ficar. Diga glória a Deus. De pé, vamos glorificar. Diga para o irmão, Deus te ama, irmão. Deus te aceita do jeito que você é. Por isso não fica aí com coisinha, correndo atrás daquilo que Deus não te deu. Deus não te deu. Fique tranquilo. Ah, de repente eu queria arrumar um casamento, eu queria casar, mas eu não tenho sorte. Não é que você não tem sorte, você está tendo a maior sorte, porque tudo que aproximou de você era tranqueira. Mas na hora certa, então fique tranquilo. É viúvo, fica tranquilo, viuvinho. Na hora certa, na hora certa. Na hora certa. Mas tem que vir de Deus. Porque vai vir muito falso. E o falso é igual a Deus, mas não é Deus. O Senhor esteja conosco.